Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e neste vídeo eu venho comentar com vocês Dom Casmurro, de Machado de Assis. Essa é a principal obra do Machado de Assis, na minha opinião. É a que eu mais gosto, né? Eu gosto muito de contos também, mas dentre os romances, pra mim, este é o melhor. Vou resumir a história. Aqui é a história do Bentinho, Bento Santiago, que resolve contar suas memórias, né? E ele conta a sua relação com a Capitu, uma menina, né? Ele conta desde quando ela era adolescente, eles eram adolescentes, e uma menina que morava assim próxima à casa dele. Era como eu vou dizer, a família dela teve perdas materiais e eles foram morar lá próximos, sendo que o pai dela trabalhava e tudo, mas assim, eles eram protegidos da mãe do Bentinho, né, que era viúva, e o Bentinho morava com a mãe, com o tio Cosme, irmão da mãe, a prima Justina, e havia também um agregado, o José Dias, uma pessoa muito esperta, hein? E ele começa a contar a história, narrando o quê? A Capitu, desde sempre, desde menina, era muito esperta, muito estratégica, né? E ele conta a história a partir do episódio em que ele escuta a mãe comentando que ele tem que ir pro seminário, porque ela fez uma promessa e para pagar essa promessa ele deveria ir pro seminário. Só que ele não quer ir, ele gosta da Capitu, enfim, quer ficar. Aí ele conta pra Capitu, né, essa questão toda de ir pro seminário. E aí ela fica com raiva e os dois bolam, os dois não, ela, né, porque ela é esperta. E ela arquiteta um plano para que ele não vá. E esse plano é ele pedir ajuda para o José Dias, já que ele é agregado e o Bentinho depois vai ser o dono da casa, enfim. Porque ela saca bem o José Dias, né? Porque ela sabe que ele faz o discurso da conformidade, do interesse para manter seu status quo. Eles acabam chegando no meio termo, ele acaba indo pro seminário, mas assim, com a perspectiva de sair logo. E é o que acontece. Só que ele fica acho que um ano no seminário, e nesse um ano ele conhece Escobar, que se tornou grande amigo dele. E o Escobar também não tinha a pretensão de ser padre, ele também saiu. Saíram os dois do seminário. Bentinho se casa com a Capitu e o Escobar se casa com a Sancha, uma grande amiga da Capitu. Então ficaram dois casais amigos. Estava tudo indo muito bem, até a Capitu engravidou, teve filho e tudo mais. Estava tudo indo muito bem, até o Bentinho começar a desconfiar da Capitu, né? Que ela era infiel, que ela e o Escobar, o amigo, que os dois tinham um caso. Ele começa a achar que o filho deles, o Ezequiel, é filho do Escobar, porque o menino é a cara do Escobar, certo? Então toda a narrativa é nesse sentido, o Bentinho falando que foi traído, que a Capitu foi infiel, né? Resumindo a história, é mais ou menos isso, né? O principal, não vou falar o fim. Resumindo a história, é mais ou menos isso, certo? Então é a narrativa de um homem que se considera traído, né? A narrativa de um homem com uns 40 e poucos anos, contando suas memórias desde a adolescência. É isso, certo? Até a década de 60, a crítica brasileira acreditava realmente no que o Bentinho dizia, ou seja, na narração, que a Capitu havia traído o Bentinho. Só que, em 1960, uma crítica americana chamada Helen Caldwell, ela publicou um livro chamado Otelo Brasileiro de Machado de Assis. Obra em que, já pelo título, a gente já percebe que ela considera a Capitu inocente, porque ela compara o Bentinho ao Otelo. Ela percebe uma grande influência de Shakespeare em Machado de Assis, né? Porque o Otelo de Shakespeare foi envenenado assim, simbolicamente, né? Por Iago, que o fez acreditar que a Desdémona, esposa de Otelo, o traía. E aí o Otelo acabou matando a esposa por ciúme, né? E aqui essa crítica fala que o Bentinho, na verdade, teve muito ciúme e o fez condenar a Capitu, certo? Só então, antes de mais nada, essa obra tem aqui no Brasil, eu não li, eu só li o prefácio. Ela elogia muito Machado de Assis, a habilidade dele. Ela leu outras obras dele para poder analisar esta, né?
E só a partir de então que a crítica brasileira começou a olhar esta obra com outros olhos. Começaram a pensar, a considerar a possibilidade de a Capitu não ter traído Bentinho de fato, né? E tanto é que a dúvida que paira, né? Muitos comentam, a polêmica é, ela traiu ou não traiu, né? Ela traiu ou não traiu? Antes dessa obra aqui, dessa crítica, tinha traído, todos acreditavam nisso, porque afinal de contas o narrador tá falando. Depois dessa crítica, já ficou a dúvida. E o fato é, esta obra é um duplo perfeito. Aqui há elementos que nos fazem acreditar, podem nos fazer acreditar que ela traiu, e elementos que podem nos fazer acreditar que ela não traiu. Não dá para afirmar nem uma coisa nem outra, é uma obra aberta. Cada um vai interpretar da maneira que considerar mais adequada, sendo que há elementos que podem comprovar as duas posições, certo? A grandiosidade dessa obra está nisso. Agora, não só nisso, né? O que possibilita isso é o quê? A narração. O grande lance dessa obra, a grande vantagem desta obra é a forma como é narrada, porque a história, o enredo é razoavelmente banal, mas a narração, e que é o must, e eu vou explicar por quê na minha concepção. Primeiro, é uma narração de memórias. Eu já disse em outros vídeos que devemos tomar cuidado com essas narrações de memória. Por quê? Por uma razão muito simples. Aqui ele tem 40 e poucos anos, está narrando fatos que ocorreram há mais de 2 décadas. A questão é, não existe memória no passado. A memória só existe no presente. A memória é o passado no presente, né? Uma coisa é a gente, no momento, escrever sobre algo, né? Como se fosse um diário, né? Aconteceu alguma coisa ontem, eu escrevo hoje, ou aconteceu hoje, eu escrevo hoje. Percepção sobre esses fatos vai ser uma. Uma coisa é 20 anos depois eu contar aquele fato, vai ser um outro fato. Porque a minha percepção sobre a vida, sobre mim mesmo, sobre tudo, vai ser outra, completamente outra. E a gente nem percebe essa mudança, que a gente vai mudando, que a nossa concepção vai mudando. Então, sempre que houver uma narrativa sobre memórias, pense que a memória é de uma pessoa do momento do narrado, né? Do momento da narração, não do momento do fato narrado. Isso faz totalmente diferença, porque nesse ato temporal, né, muita coisa acontece. A gente acaba mudando a percepção dos fatos, porque a gente muda a percepção da vida. Então, diante disso, o que a gente tem que se perguntar, né? Quando a narração é nesse sentido, quando a narração é desse jeito, é de memórias. O narrador é confiável? Essa é a questão que a gente tem que fazer quando a gente se deparar com o livro de memórias. É confiável? Sim ou não? Bentinho é confiável? A gente vai ver que não. Né? É isso que eu vou apresentar para vocês. Eu marquei bastante coisa, mas eu não vou ler. A minha ideia inicial era ler algumas passagens, mas como eu não quero que esse vídeo fique longuíssimo, eu não vou ler, mas eu vou mencionar. Então a gente tem esse elemento a considerar, né? A gente tem um narrador que narra memórias, e agora a gente vai ver se ele é confiável ou não. Para começar, acho que logo no segundo capítulo, mais ou menos, ele ele vai falar, né, ele se apresenta, né, como homem de 40 e poucos anos e tal, e diz que vai contar as memórias e tal, que foi traído, tarará, tarará. E aí ele conta que a casa onde ele mora atualmente é praticamente uma réplica da casa em que ele morava antes, né, na época lá da adolescência dele. E aí a casa é exatamente igual. Aí a gente já tem um elemento. Isso significa que ele tem uma resistência à mudança. Ele tem uma resistência à transformação. Aí ele começa a descrever, e ele descreve 4 imperadores que ele tem na sala: César, Augusto, Nero e Massinissa. Detalhe, todos esses 4 imperadores foram traídos pela esposa. E ele diz que vai se aconselhar com esses imperadores, né, para contar a história. Vejam só a quem ele busca conselho. Um outro elemento aqui, mais adiante, ele diz que ele tem uma imaginação muito fértil, que ele é muito imaginativo. Ora, quem tem imaginação fértil fabrica, né? Constrói realidades. E no outro capítulo, que é Convivas de Boa Memória, ele diz que não tem memória. Ora, ele vai narrar a história dele e não tem memória. Ele fala que não se lembra de algo que aconteceu no dia anterior.
E depois ele fala, ó, mas em livros omissos a gente coloca o que a gente quiser. Vejam, ele está dando todos os indícios de que ele não é confiável, né? Não tem memória e é muito imaginativo. Se aconselha com caras que foram traídos, imperadores que foram traídos, certo? E aí ele começa a narrar a história. E ele apresenta uma Capitu super estratégica, uma menina super esperta. Aliás, Capitu, Escobar e José Dias são muito espertos, né? E o Bentinho, ele se apresenta como rapaz puro, ingênuo, tonto. A gente vai percebendo aos poucos que ele vai evidenciando a esperteza dos outros e ele não fala diretamente, mas é como se isso fosse algo negativo. E ele, ó, um anjo de candura. Só que, na verdade, ele apresenta o contraste e não vai apresentar que ele é tonto. Ele é tonto, ele não toma decisão sozinho. Ele precisa consultar a Capitu, precisa consultar o Escobar, o Zé Dias. Só que ele acha que os outros são espertos e ele, espertos no sentido negativo, e ele é ingênuo, né? Vocês percebem que tem um narrador super parcial que se vitimiza? Ele está se vitimizando, sem dizer isso. E uma coisa que é muito interessante a gente considerar que nas obras do Machado de Assis, ele não costuma descrever, dar tudo dado assim, descrito redondinho. Fulano é isso, aquilo, apresentar características. Ele não adjetiva personagens. O que ele faz? Ele mostra fatos, ele conta, apresenta comportamentos, ele vai para o micro-realismo. Ele não fala o que a pessoa é, mas ele mostra como a pessoa é. O que é muito bom, porque a gente não é o que a gente fala, a gente é o que a gente faz, certo? É só observar o comportamento que você consegue entender como é a pessoa. É bom não acreditar no que ela diz, porque ela pode ter uma visão distorcida de si mesma, né? Normalmente para mais positivo, né? Então é melhor a gente analisar o comportamento. E é isso que o Machado de Assis faz o tempo todo, nas obras todas dele. Muitas vezes a gente vê um capítulo assim, narrando alguma coisa, e a gente pensa, nossa, mas o que isso tem a ver com o resto? Tem tudo a ver. Ele com certeza está evidenciando um traço de caráter de personagem. Agora, falando de outros fatos. Um elemento que pode absolver Capitu. O pai da Sancha, amiga da Capitu, mostra para o Bentinho um retrato da mãe da Sancha já falecida. E diz que, e fala, né, nossa, como elas são muito parecidas, né, e elas não têm nenhum grau de parentesco, a mãe da Sancha e Capitu. Ou seja, elas não são parentes, mas se parecem muito. Da mesma forma, o filho deles, do Bentinho e da Capitu, se parece muito com o Escobar, mas é possível se parecer sem ser parente, sem ter grau de parentesco. Percebe? Aqui já tem um elemento para absorver Capitu. Nesse mesmo capítulo retrato, a gente tem um outro elemento para apresentar esse narrador, esse Bentinho, que não é um anjo de candura. O que ele fala? Quando o pai da Sancha vai falar da semelhança, ele pergunta, você reparou como são parecidos, não sei o quê? Aí o que o Bentinho fala? Que ele tem um hábito de concordar com as pessoas, sem questionar, é um comportamento padrão dele, de concordar, e aí ele discorre um pouquinho sobre isso. Isso é o quê? Teoria do medalhão. Quem conhece esse conto do Machado de Assis, quem não conhece, por favor, vá ler, isso tem fácil na internet. Teoria do medalhão. É um conto em que um pai dá um conselho para o filho sobre como se comportar na sociedade. Isso é o Príncipe de Maquiavel. No fim ele até cita o príncipe, porque é super estratégico, é coisa de gente mau caráter. E aqui o Bentinho assume, confessa que tem esse tipo de comportamento, não é lá muito simpático, né? Não é muito honesto, melhor dizendo. Né? Aí a gente vai vendo já como é a pessoa. Vocês percebem que são elementos que vão pincelando como o Machado de Assis vai mostrando o que é de fato cada personagem aqui. Então, uma coisa é o que o Bentinho fala na narração, outra coisa é o que é mostrado aqui. Um outro elemento que faz o Bentinho também desconfiar da paternidade do Ezequiel, o filho deles, é que ele não só se parece com o Escobar, mas ele tem um jeito do Escobar também. E tem um capítulo aqui que serve para absolver Capitu em relação a isso. Porque é um capítulo em que descreve que o Ezequiel começou a imitar as pessoas. Então ele imita o trejeito de todo mundo, né? Então o jeito do Escobar pode ser explicado por meio disso.
Tem um outro capítulo aqui que é da fase em que eles estão na Europa, porque nessa fase o casamento deles já está assim, acabado praticamente, está insustentável, eles vão para a Europa e tal. Ela fica lá com o filho, ele volta, aí todo mundo começa a perguntar da Capitu, Capitu, e ele mente, dá desculpas, não sei o que. Aí ele fala que a simulação, né, que fala que simular era necessário. Ora, a Capitu é conhecida como cigana oblíqua e dissimulada, que são adjetivos dados pelo José Dias, que também é outro que não é confiável porque ele está sempre ali agindo em interesse próprio, né? Tanto por que eu falo isso? Porque no começo, José Dias, ele era contra a Capitu. Depois, no final, ele muda de posição. Ele e o Bentinho invertem a posição, né? O Bentinho fica contra a Capitu e o José Dias apoia a Capitu. Então, para você ver que ele também não é muito confiável. Aí, nesse começo, ele falava que a Capitu era cigana oblíqua e dissimulada. Ora, o que é a dissimulação? É você não revelar algo. E a simulação é inventar algo que não existe. Ele simula e ela é acusada de dissimular. Ele simular é fato concreto, ele até afirma isso. Ela dissimular é uma implicância do outro em relação a ela. Não há nada de concreto nisso. Tem um capítulo aqui que mostra o Bentinho interessado, atraído sexualmente pela Sancha. Ou seja, ele amando a Capitu como diz que ama, ficou atraído pela Sancha, ficou pensando nela e tudo mais. Isso não fez dele um infiel. Certo? Esse é mais um elemento em favor da Capitu. Ele se sentiu atraído pela Sancha. Agora falando das semelhanças de Otelo, né? Tem um capítulo aqui que se chama Otelo, porque quando o Bentinho já está muito desconfiado, ele vai assistir uma peça de teatro, a encenação de Otelo. E aí ele compara até Desdémona a Capitu, mas ele fala, não, mas a Capitu, a Desdémona é inocente, mas a Capitu é culpada, não sei o que. Tem outro capítulo aqui que eu esqueci o nome, que ele se refere a Iago, também do Shakespeare. E se a gente prestar atenção, o nome do Bentinho é Bento Santiago. Iago, Santiago. Perceba a indicação de envenenamento já no nome. Vou parar por aqui levantando questões, pontos aqui que podem absolver Capitu, porque aqui o que interessa mais é absolvê-la, né, na minha fala, já que ele a acusa. E quando eu falo absolver e acusar, eu já vou citar aqui uma forma possível de interpretação. Eu não li o livro nessa perspectiva, essa é a terceira vez que eu li Dom Casmurro, e só mais pro fim que eu percebi que esse livro pode ser considerado um processo de acusação a Capitu. Por quê? Porque o Bentinho, ele é advogado. Então, ele decidiu que ela é culpada, que ela o traiu, que ele é o coitado traído, né? E ele é advogado. Tem um capítulo aqui que se chama Os Autos, em que ele fala lá de um caso que ele vai julgar e levanta lá elementos, tal. Aí ele termina assim, o parágrafo falando assim, vou consultar Dalós, fulano e Beltrano. Ou seja, ele usa o mesmo expediente, o mesmo modus operandi que ele utilizou no começo quando ele consultou os imperadores para escrever essa obra. Ou seja, consultou esses imperadores para acusar Capitu. Isso aqui pode ser um processo. A gente pode ler este livro nessa perspectiva, considerando ele um processo de acusação, porque ele fala o tempo todo. Ele apresenta elementos. No fim, ele fala, no último capítulo, ele fala diretamente com o leitor. Fala, e tu concordarás comigo. Ele fala, ela, a Capitu, desde menina, ele fala, se te lembras bem da Capitu menina, has de reconhecer que uma estava dentro da outra, como a fruta dentro da casca. Ou seja, ele apresentou elementos aqui da Capitu desde a adolescência para comprovar que ela já era esperta lá e que ela o traiu, certo? Só que nada prova que ela o traiu. Agora vamos ao outro tipo de interpretação possível. Por isso que essa obra é riquíssima. Esta obra pode ser interpretada do ponto de vista psicanalítico. Sim, é claro, Freud não leu essa obra. Se ele tivesse lido, seria um prato cheio, porque os personagens aqui são riquíssimos, ou as personagens, se preferir. O próprio Bentinho, a Capitu, o Escobar, o José Dias, a prima Justina, né?
um bando de apaniguados, gente interesseira ali fazendo manutenção do status quo, a prima Justina, o José Dias e tudo mais. A mãe dele, que também tem uma bondade meio perversa, faz até promessa com o joelho dos outros, para ele ir lá pagar promessa indo pro seminário. Enfim, mas a questão principal que eu acho aqui, que eu acho que pode ser feita uma interpretação psicanalítica, não é essa. Não é pensando apenas em personagens, é pensando na narração. Ora, eu falei pra vocês, aqui há elementos. Se é o Bentinho narrando, falando que foi traído, por que há elementos que podem absorver Capitu? Esses elementos, né, que apresentam o caráter das pessoas, esses capítulos assim que você percebe que ela pode ser inocente e tal, é como se fosse um superego narrando. Então tem o Bentinho, o ego do Bentinho narrando e um superego, né? Como se houvesse um narrador por trás, um outro apresentando, olha, como se estivesse chamando a atenção, chamando discretamente, porque não é todo mundo que lê e percebe, mas é como se estivesse assim evidenciando, tem uma fala dizendo traiu, né, acusando, traiu, como se tivesse um outro narrador, um superego apontando, olha, mas tem esse lado também. Tem um superego fazendo contraponto aqui o tempo inteiro, né? E eu provei isso mostrando pra vocês, evidenciando aqui alguns pontos. Aqui há vários pontos, na verdade. Aqui há vários pontos interessantes. Eu marquei alguns, não marquei todos, mas tem muita coisa. Aqui eu não quero que esse vídeo fique muito longo. E tem voltando àquela questão de narrador da memória, que a gente narra a partir do presente, a gente está narrando um fato passado com a nossa concepção do presente. Tem uma parte aqui, num capítulo, que ele fala, ele usa o verbo no presente para falar uma coisa do passado. Ele fala assim, estou que empalideci. Vocês percebem? São pequenos indícios que vão mostrando que o narrador não é confiável, que há um superego ali fazendo contraponto e que ele conta a história como se fosse um advogado fazendo acusação a uma ré. Certo? Eu paro por aqui para esse vídeo não ficar longuíssimo. E se vocês quiserem continuar a discussão, porque eu adoro discutir esse livro, vocês deixem comentários, a gente continua, tá bom? E o que mais? É isso. Eu peço que você se inscreva no canal, se não é inscrito, que você dê um joinha, comenta, curta, compartilhe, tá bom? Muito obrigada por assistir. Tchau, tchau.